Amigo Felipe de Barros, sulista, vivenciou aí o audiovisual, o cinema, a gente interpretou juntos, protagonista e antagonista, que a gente vai falar sobre isso, Oficina do Diabo. Se você ainda não assistiu, assista e confira essa entrevista também. Formei em jornalismo em 2013 e em 2013 mesmo, eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei assim, eu quero ser ator, eu quero tentar isso. Eu tinha 26 anos na época, se eu não tentar agora, eu não vou tentar depois. Então eu tive o apoio dos meus pais, eu cheguei no Rio em 2013 e aí fiz algumas peças de teatro, falei, eu acho que é isso aqui mesmo, acho que eu gosto desse desafio, dessa adrenalina. Fiz parte da companhia Teatro Esplendor. Aí foi uma grande escola pra mim. Aprendi muito com essa companhia de teatro, mas eu gosto do audiovisual. Eu gosto de cinema. Eu sempre falo que o cinema é o filé mignon pro ator. Morei por 10 anos no Rio de Janeiro, nada tava acontecendo, eu tava quase desistindo da carreira de ser ator. E aí chega o teste pro Oficina do Diabo, pro Natan, e eu falo, bom, se eu já me doava 100%, eu vou me doar 200% nesse teste. É a minha última cartada, é tudo ou nada. Daí você foi aprovado, pegou o papel. Quando eu recebi o resultado, eu tava na Rua de Laranjeiras andando, aí mandou uma mensagem assim, você foi aprovado pro personagem. É gostoso demais. Nossa, aí eu falei, cara... Que história de bastidor você pode falar do nosso filme? Que a cena que eu mais gosto é a nossa cena. Tá. Tinha uma expectativa, não tinha? Pra Tinha cena do muito, trem, né? muito, Tinha, as muito. pessoas queriam ver como que E a ia. gente chegou a ensaiar ela antes, né, com câmera. Foi realmente bem desafiador, assim. Imagina, a gente gravou 2 noites, da meia-noite até às 7 da manhã. Nós tínhamos que decorar um texto que não era pequeno, ter ações, estar concentrado com um set inteiro junto com você. Essa história de bastidor, a nossa, a gente tem umas brincadeiras que a gente fazia, o Sérgio brincando comigo, a gente se zoando e tal, em cima dos nossos personagens. Eu acho que ali foi um momento muito legal. Mas foi no cinema mesmo, quando eu me vi lá na pré-estreia assistindo o trabalho de toda uma equipe, né? Que eu vi, eu falei, cara, acho que ficou legal. Seja muito bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou o ator Sérgio Barreto, tô aqui com o meu cafezinho e também com um convidado muito especial que vocês vão saber qual é, vocês já sabem na verdade, não vou fazer mistério nenhum. É meu amigo Felipe de Barros, sulista, que morou no Rio de Janeiro, ele começou a sua carreira como repórter, como jornalista, vivenciou aí o audiovisual, o cinema, a gente interpretou juntos protagonista e antagonista, que a gente vai falar sobre isso, Oficina do Diabo. Se você ainda não assistiu, assista e confira essa entrevista também, porque tá muito legal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Já queria aproveitar para parabenizar o Projeto Ator por esses 10 anos aí. Parabéns. Olha a voz de locutor dele ali. Agora, Ele tá numa persona locutor, não, ele não é assim. Ele não, não quero gritar, né? Ah, tá porque esse bom. microfone, pô, maravilhoso, tem que falar baixinho. Você tem que falar nesse tom, assim, né? Logo as máscaras vão cair, fica tranquilo. Cara, prazerzão ter você aqui. A gente se conheceu nesse processo da Oficina do Diabo. Foi um trabalho incrível que mudou muita coisa pra gente, né? Como artistas e tal. A gente vai falar sobre isso também. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que falar do começo, né? De quando a gente começou. Porque você não começou sendo protagonista de filme, né? Pelo contrário. De forma alguma. Você começou lá atrás. E você tá vendo essa foto aqui agora. E eu quero que você descreva essa foto pra gente. O que a gente tá vendo aí? Que foto é essa? Qual foto? É sério isso? Não. Qual foto? Não, pera aí. O cara trabalha com televisão e não sabe. Não, pera aí. Ah, entendi. Não, pelo amor de Deus. É que eu te mandei 200 fotos. Eu mandei algumas fotos pra ele. Aí eu tô pensando qual que é delas que eu te mandei. Não. Isso... O cara trabalha com audiovisual, trabalha como jornalista e não entendeu que isso iria entrar na edição, cara. Não, é que eu te mandei a foto de infância e te mandei a foto, a primeira, aquela na carreira. Eu quero saber do início da carreira. Sim. É o que a gente tava falando, né? Você começou de algum lugar. Então, essa foto aí que tá na tela que vocês estão vendo aí, gente, eu acho que é de 2011. E foi minha primeira apresentação pública, foi uma poesia do meu bisavô que eu recitei pra uma galera numa casa onde tinha atores e atrizes lá em Santa Maria, que eu sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e foi meu início, né? Nossa, eu tava com frio na barriga, mas encarei, falei, caramba, foi minha primeira apresentação, e honrando aí meu bisavô, né, que era ator de teatro de igreja. Nos anos 40, 50. E rola na família, assim, uma história que ele quase entrou pra companhia do pai da Bibi Ferreira, o Procópio Ferreira. E aí, só que era uma outra época, era muito mais difícil as coisas e tal. Tá, mas você tava fazendo algum curso de teatro, alguma coisa, ou foi uma apresentação familiar isso? Né? Não, eu fazia um curso de teatro em Santa Maria, que existe até hoje, que é promovido pela prefeitura da cidade, que é gratuito, você não paga nada, você vai lá e faz uma iniciação teatral. Então, assim, não são peças com personagens específicos, é um teatro mais abstrato, e aí em algum momento você pode apresentar alguma coisa tua, da tua criação, entendi. né? Aí você que daí... aí eu falei, deixa eu ver o que eu tenho na família, Entendi. que caso, alguma coisa assim. E qual foi o teu despertar pra você ir atrás de um curso? O que te fez
querer viver essa vida, assim? Pois é, assim, a minha primeira formação é o jornalismo, né? Essa parte da comunicação. Mas quando você era criança ali, Mas não, eu, quando né? era criança, cara, inclusive uma pessoa específica, um amigo meu me perguntou da onde que você tirou inspiração pra fazer o Natan na Oficina do Diabo. Eu falei, cara, eu quando era criança, eu era assim, Denis o Pimentinha. Aham. Então eu aprontava todas, eu fui expulso, fui convidado a me retirar, na verdade, de um colégio. É sério? Você foi expulso de colégio? Eu não sabia disso. Lá Faz muito sentido, muito sentido. na sexta série. Eu quebrava vidro de janela de colégio, eu metia a mão com pessoas, assim, a empregada, desculpa, é a funcionária, tava lá limpando o colégio e eu xingava ela de graça, não fazia coisa, nem vou Caramba, comentar mas aqui. gratuitamente assim? Gratuitamente. Legal. E, sei lá, enfim. Então, só que quando eu ia pra chácara da minha avó, que era meio que um santuário pra mim, Uhum. ali que eu soltava toda a minha criatividade, eu acho que começou ali essa ideia de querer ser ator, Uhum. porque tinha uns cavalos no vizinho, e eu queria andar a cavalo, eu queria construir um personagem, eu queria ser o guerreiro que lutava, então essa coisa, nesse ambiente da natureza, dessa chácara, eu acho que começou a despertar por aí, entendeu? E outra coisa bem interessante também é que, assim, você jogou muito videogame na tua infância, né? Joguei, não sei se muito, mas joguei. Eu tive, por exemplo, videogame Mega Drive e Super Nintendo. Sim. E os vários jogos, eu me lembro que quando eu terminava de jogar o jogo, eu queria continuar a história, ser aquele personagem do jogo na vida real, entendeu? Era uma coisa meio... eu me lembro que aquele Age of Empires, quando eu jogava as campanhas depois, eu queria continuar sendo o personagem, então eu ficava improvisando no quarto, criando histórias, inventando diálogos, então acho que começou por aí na infância, assim. Uhum. De brincadeira, assim, né? Eu acho que Mas você brincava meio que sozinho ou tinha não, amigos e tal? Às vezes tinha amigos, Aham. e às vezes não. Entendi. Aí entravam os amigos imaginários. Né? Aham. Você teve amigo imaginário? Não. Cara, você tem muita cara que teve amigo imaginário. Não, porque assim, tem você um teve pouco... amigo imaginário? Não, eu acho que... Teve sim. Acho que Conta. pelo menos... Não, tinha uma bruxa que eu fugia dela e ela não existia, mas na minha cabeça ela existia. Ah, meu Deus, cara. Mas eu acho que tem a ver um pouco com essa história do Stanislavski, cara. Aham. Que o Stanislavski, ele trabalhava muito com as ações psicofísicas, mas com o imaginário, né? Uhum. Então, quando ele ia trabalhar com seus atores, antes de ir pro texto, ele fazia os atores ensaiarem sem objetos físicos, mas com invisíveis, Uhum. pra trabalhar a criatividade. E eu acho que isso se dá com os personagens também, né? A criança tem muita imaginação, é muito legal. Você tem enteado e tal. Quando a gente brinca com criança, a gente consegue ver, né, Sim. como esses universos são muito vivos, assim, né? E as minhas ex-enteadas também, uma delas, que era bem pequenininha quando eu conheci ela, tinha uns 4 anos, ela queria muito que eu brincasse com ela de cozinha, de restaurante, e então eu usava um pouco do teatro nisso também. Algumas sobrinhas minhas, quando eram pequenas também, vamos construir uma peça, eu ia lá pro Rio Grande do Sul, passar Natal e Ano Novo, vamos construir uma peça, vamos construir um monólogo. Então, eu acho que é do Stanislavski uma frase que diz que ser ator é como as crianças que brincam num terreno baldio. Então acho que tem essa coisa lúdica, né? Uhum. É uma brincadeira que é séria, mas é uma brincadeira. Total. Cara, e queria entender quais são as tuas referências de criança, assim. Que você é uma criança que tinha esse imaginário todo. O que você assistia, o que você consumia de arte, assim. Não necessariamente só arte, mas, sei lá, televisão, cultura pop. Você falou de videogame. Sim. Quero entender um pouco mais sobre como é que começou, assim, o teu conhecimento em relação ao mercado que hoje você trabalha, assim. Então, eu era muito viciado, gostava muito de assistir, me lembro da minha infância, dos Smurfs. Nossa, era muito bom. Que era muito bom, né? Você já reviu Smurfs adulto, assim? Não. Cara, não faz isso, tá? Porque é triste, assim. Destrói castelos. Muito. Não, sabe o que é? Porque Smurfs eu também tenho essa memória de ser muito bom, assim. E, cara, é muito simples, assim. Os Smurfs que a gente assistia, né? Hoje tem as versões novas e tal. Que daí, mas a versão que a gente assistia, cara, é muito esquisito. Não, mas é muito esquisito. Não rever. É muito tosco, assim, muito tosco mesmo. Entendi. Eu fiquei impressionado, não positivamente com o que eu vi, assim. Eu acho que com algum outro desenho eu posso ter passado por isso, de ter destruído, assim, aquele imaginário. Acho que Caverna do Dragão, que era maravilhoso também. Era maravilhoso. Os Thundercats. Thundercats eu acho que eu gostava mais ainda. Era muito legal mesmo. Eu tinha os bonecos do Thundercats. Mas eu não revi nenhum dos dois, assim. Você Você gostava de brincar dos action figures? Tinha. E Power Rangers, você assistia?
Um pouco, É. um pouco. Tinha uns bonecos dos Power Rangers que apertava o botão e virava a cabeça. Mas eu não assim. tinha, eu tinha comandos Não em tinha? ação. Comandos em Comandos ação, em eu era ação, muito... era legal. Ganhar um comandos em ação ali em 93, 94, quando eu tinha 6, 7 anos, era pra mim, assim, o melhor presente que eu poderia ganhar na vida, assim. Aham. E que mais? Fala mais de referências, quero saber. É legal porque assim, eu sou de 86, Aham. então quando acabou a década de 80, eu tinha 4 anos, então eu não vivi tanto a década de 80, mas a década de 90, o início, foi influenciado pelos 80. Mas assim, os desenhos, os filmes, os brinquedos com que eu brincava, Banco Imobiliário, acho que um pouco já tinha. A loja que eu mais gostava em Santa Maria, uma loja que não existe mais, que era uma loja chamada Macedo, que era a loja de brinquedo. Então quando a minha madrinha chegava e falava, Felipe, que presente que você quer ganhar? Nossa, pra mim, aquilo era melhor que qualquer videogame, porque era uma época que a gente brincava sem ter videogame. Sim. Eu me lembro que eu tinha um castelo, que, cara, eu ficava 3 horas ou o dia inteiro brincando com aquilo, e hoje eu ficava assim, né, é da época, porque hoje eu vejo assim pelo meu enteado, eles não tem mais isso. Uhum. Hoje é É YouTube. verdade, o brinquedo hoje... perdeu o valor, parece, assim, né? Tal, porque aí você colocava a criatividade em jogo, você fazia os diálogos na hora, você criava as histórias. Eu acho que tem um pouco do ser ator daí. Cara, você tá falando isso, eu tô revivendo a minha infância. Eu também fiz muito isso, eu brincava muito com os personagens que eu via de referência na TV, coisa assim. Sim. E tinha os bonequinhos e eu brincava demais, assim, de construir histórias e tal. Eu gostava muito de Batman, você gostava de Batman também? Muito. E aí eu tinha os bonecos do Batman e tal, e às vezes eu pegava a caixa de papelão e criava que eram os prédios de Gotham City, assim. Nossa, que legal. Era muito bom. Quando eu ia pra essa chácara da minha avó, que ficava perto de Santa Maria, fica, até hoje eu vou lá visitar, né? São outros donos, mas eu vou, dou uma caminhada e tal. Você nos anos 90, 80 e 90, levar brinquedos, comandos de ação, pro mato, pra chácara, onde tem grama, onde tem os pássaros, onde cai a noite e você tem as estrelas. Você entra no negócio, né? E nós somos atores, acho que você também, nós somos atores que quando Eu acho que você também. Eu acho que você também, porque eu te conheço. Nós somos amigos, tá? Eu e o Sérgio, nós desenvolvemos essa amizade que nós temos hoje no filme Oficina do Diabo. Então a gente tem essa liberdade pra falar isso. Que eu acho que você também é um ator que se aprofunda, que é imersivo. Então eu acho que isso vem lá dessa... porque assim, a infância que a gente tem, que toda criança tem, é muito importante pro adulto que você vai ser. Né? Seja ator, seja você vai ser um engenheiro e você tem que ser criativo para construir o Oscar Niemeyer, por exemplo, né? A engenharia dele vinha de toda a criatividade dele e tal. Então acho que tem uns estudos, né, da psicologia, do pessoal que são os educadores, que eles falam que o adulto que nós vamos ser se define até os 7, 8 anos de idade. Então eu sou uma pessoa muito feliz pela infância que eu tive. Né? Porque às vezes fala assim, fulano, lá no sul a gente fala assim, tu foi guri de apartamento ou não? Guri de apartamento é aquela pessoa que só vive em apartamento. Que é bom, mas não se compara quando você é criado no mato. É verdade, né? com certeza. E falando sobre a questão da infância, o ator ele acaba sendo uma criança também, né? Porque a gente tem que brincar o tempo inteiro, se divertir o tempo inteiro. Que foi, inclusive, o que a gente fez na Oficina do Diabo, né? Vamos entrar nesse assunto? Vamos. Depois eu quero falar sobre a tua formação, quero falar sobre a tua vida no Rio de Janeiro, que eu sei que você se mudou pra lá, mas acho que cabe a gente falar da Oficina do Diabo, que foi o filme que nos conectou, que fez com que a gente trabalhasse junto, que foi uma experiência muito legal. Vamos falar então do processo, como é que você foi escolhido pro papel, porque eu já falei em alguns lugares, mas eu vou repetir aqui que é legal, que eu fiz teste pro seu papel, passei, Sim. E esse cara chegou e pegou meu papel. Assim, o que tem que acontecer vai acontecer, mas eu sei que você tá brincando, mas eu tô falando o seguinte, foi muito divertido fazer o teste. Pois é, conta do teu teste. Porque a gente até comparou, lembra uma vez que a gente comparou os nossos testes pra ver? Sim. E a gente foi pra... Isso que é o legal também da atuação, né? Porque a gente recebeu o mesmo texto e cada um foi pra uma linha dramática totalmente diferente, né? A gente fez escolhas diferentes. Sim. Que no final das contas, por mais que eu tenha passado no teste, acabaram me realocando pra outro papel. Que eu sou muito grato, que eu adoro o Pedro. Mas você daria um bom Natan também, viu? Eu tô falando de verdade no final, mesmo. Eu acabei fazendo, né, Natan? Exatamente. Né, spoiler do filme. É uma coisa que eu falei pra algumas pessoas com relação ao diabo, ao demônio, né? O Sérgio, por exemplo, tem esse olhar galã, o cara de olhos azuis, olhos claros e tal. O demônio, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa feia, que é o chifrinho, com tridente. E o filme
já falando um pouco da Oficina do Diabo, ele conta exatamente o contrário, que muitas vezes o mal, o demônio, ele é bonito. Ele tá bem vestido, ele tá cheiroso, e é assim que acaba derrubando as pessoas. Mas enfim, é pra depois, né? Você deu uma devaneada aí, né? Um pouquinho. Você tem esse... Felipe de Barros. Não, Felipe de vamos falar sobre o processo, então, do teste. Como é que foi o teste? Você falou que foi divertido e tudo mais. Como é que você olhou aquele papel, você olhou ali o teste e qual foi a escolha que você resolveu fazer? Por que você optou por fazer dessa forma? O que passa quando você recebe um teste, né, de um filme, por exemplo, um papel que eu sei que você queria muito, você se dedicou muito e conseguiu, né? Como é que foi esse processo, assim, de encarar esse teste? Na verdade, quando eu falei que quando eu me divirto, é quando eu me jogo totalmente naquele teste, naquele personagem. Mas na hora de fazer o teste, eu tava quase desistindo da carreira de ser ator. Eu conto isso pra algumas pessoas. Eu já tava assim, nada tava acontecendo. Eu morei por 10 anos no Rio de Janeiro. Então, na hora que eu recebi esse teste, eu já tava assim, querendo já ir embora do Rio, já tava desistindo. Falei, eu vou voltar pro Sul, ficar lá com a minha família um pouco, juntar um pouco de dinheiro e sei lá, aquela coisa meio até romântica que tem, ir pra Europa, trabalhar e fazer alguma coisa diferente. E aí chega o teste pro Oficina do Diabo, pro Natan, e eu falo, bom, eu vou me doar, se eu já me doava 100%, eu vou me doar 200% nesse teste. É a minha última cartada. E talvez por ter sido a última cartada, eu fiz um teste que eu falei, é tudo ou nada. E gostei do texto, já desde o início. E eu não sei, eu fui e fiz. Eu acho que eu fiz uns 2 vídeos e aí na hora de selecionar mandei Mas você é um cara que se prepara muito, que eu sei. Eu decorei, não. Botei algumas camadas aqui ali. Você não tá querendo entregar o jogo, então. Porque você é um cara que se prepara pra caramba. Você é um ator de método, né? Sim. Que você tá sempre pesquisando tudo, as nuances e tudo mais. Tipo, como é que é o teu processo quando você olha? Porque eu sei que você preparou esse texto. É muito legal essa história que você já me contou, inclusive isso. De estar desistindo e tudo mais, e ser a última cartada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, pô, você agarrou essa oportunidade, né? Não foi uma coisa que, você fez de qualquer jeito. Não fez. Total. Eu sei que você não fez. Você se esforçou pra fazer aquilo ali, né? Sim. Como é que... Qual foi o processo da leitura do texto? Como é que você pontuou as nuances e tudo mais? Uma coisa que eu aprendi, assim, já na Cal, onde eu me formei, a Casa das Artes de Laranjeiras, uma coisa que eu aprendi lendo Stanislavski, depois um pouco do método também, é que assim, você vai decorar o texto, é legal você decorar, mas ele não pode ser o principal, ele não pode ser a primeira coisa. Então eu fui improvisar, eu peguei esse texto e fui improvisar em cima das ideias ali. Que é um personagem que estava tentando defender a sua pele naquela empresa, porque se ele não defendesse, algo ruim ia acontecer com ele. Então eu liguei a câmera, e até com a câmera desligada antes, eu fui improvisar. E aí quando eu fui decorar o texto mesmo, que você chega um momento que você tem que decorar o texto. Aí, nossa, ficou muito mais leve. O método me ajudou muito também na frente da câmera, seja sozinho ou com pessoas, né, num set, a não ficar nervoso. Porque quando você fica nervoso, você trava. E eu, assim, ontem eu assisti o teste novo, eu falei, cara, eu acho que eu tava bem solto, assim, bem espontâneo. Então, acho que o segredo ali de ter feito esse teste foi, assim, tudo na cabeça, né? É o tudo ou nada, as ferramentas do método que eu tava na época, eu já tava estudando, eu falei assim, bom, vai, se diverte. Eu acho que o melhor conselho, e tentando responder a tua pergunta, é assim, eu me diverti. Eu fui me divertir. Eu vim aqui hoje pra conversar com você, eu falo, cara, eu vou lá me divertir com o Sérgio, tem que ser leve, tem que ser solto, né? Então, acho que o segredo desse teste foi respeitar o texto, as coisas todas, mas se divertir. Por mais que é uma pressão no sentido de, vou fazer um teste, Sim. eu quero muito passar. E, né, a gente quer muito aquelas coisas, só que não ser contaminado por isso, assim, né? Meio que deixar fluir, assim, né? Você trabalha, tem esse momento de tensão antes, se for necessário, se for importante, mas na hora de gravar, na hora de estar exercendo aquilo ali, você tem que dar uma desapegada, porque isso imprime depois, né, no vídeo e tudo mais. E às vezes acho que acontece um pouco isso, em alguns curtas que eu já tinha gravado antes lá no Rio, assim, aquele take que você meio que... Vamos jogar fora, assim, tô né? cansado já, vamos... E é o take que o diretor fala assim, cara, por que você não fez isso antes? É muito louco Aí isso. eu falo, cara, né? E eu acho que isso só os anos de carreira e a experiência vai te dando, sabe? Sim. Quando você fala assim, Porque é uma confiança também que você tem que ter em você de tipo, pô, vou jogar esse aqui que eu acho que talvez não é o que eu julgava ser o melhor, assim, né? Sim. Você tem que ter uma sagacidade, uma sabedoria
de conseguir entender isso também, né? Porque às vezes a gente se olha e a gente se julga muito, né? Tipo, porque você sabe o que você, de certa forma, tava pensando ali, ou você vê alguma coisa que talvez você não goste, mas é exatamente aquilo ali que cresce, né? Que fica gigante e que é o que chama a atenção de um diretor ou de alguém que tá selecionando você, né? A Ivana Chubbuck, que fala do método, que tem um livro lá, O Poder do Ator, ela fala isso, que você não tem que se julgar. E tem um outro livro que se chama Como Parar de Atuar, muito bom, que é muito Gerald bom. Gustin, né? Isso. Em algum momento eu li em alguma página que ele fala isso, que você não tem que ficar se julgando. Porque aí o método vai falar que você entra no self-conscious, que assim, é quando você deixa de acreditar, você tá em cena, câmera, tudo, aí você deixa de acreditar no personagem pra... Opa, sou eu, o Felipe, que tô em cena. Bom, aí... É como se fosse uma pessoa que tá observando, que nem a gente tá conversando aqui agora. Isso. E aí, se em algum momento a gente desconecta da conversa aqui, como se a gente estivesse se observando de fora, a gente tá se vendo, e aí a nossa cabeça não tá no presente, não tá aqui, agora, assim, né? E aí o cara que me preparou pro filme, que é o Guilhermo Marcondes, que tem o centro de treinamento deles lá no Rio, ele fala assim, o self-conscious, ele pode acontecer e vai acontecer. Só que a diferença de um ator, de uma atriz bem treinado, é que ele vem, o self-conscious, e tchau. Você já volta pro personagem, joga fora, é rápido. Mas enfim. Cara, e daí você foi aprovado, pegou o papel, a gente... Fiquei muito feliz, por sinal, quando eu recebi o resultado. Eu tava na Rua de Laranjeiras andando, eu tinha ido no mercado, aí mandou uma mensagem assim, você foi aprovado pro personagem. É gostoso demais. Nossa, aí eu falei, cara... E tem uma coisa que tem a ver com a minha espiritualidade também, né? Um pouco antes de acontecer o teste, eu já tava assim, eu tava deprê mesmo, tá? Vou te falar assim, já falando com a minha mãe, com meus familiares, falei, pai, eu não tô mais afim de nada, assim. E aí eu abri minha janela, assim, tinha um Cristo Redentor, assim, no bairro de Laranjeiras, eu falei, meu Deus, Jesus, me dá uma luz. É pra desistir mesmo? Não é pra desistir? Assim, me mostra, me dá um sinal. Isso é uma coisa muito particular minha que eu tô falando aqui. Mas assim, eu não sei se foi uma semana depois, um mês, aí veio o teste, cara, aí foi tudo meio... Tem coisa assim que eu acho tudo meio rápido, né, Sérgio? Que sim, quando vê já... Cara, mas isso que você falou de querer desistir e meio que pedir um sinal, assim, cara, muitas pessoas que já tiveram aqui, inclusive, conversando comigo, relatam isso, assim, é muito louco, porque... Parece que é uma certeza que a gente precisa ter, assim, do universo mesmo, de algo que acontece que mostra o caminho. Não desiste, vai chegar a hora e vai acontecer, assim, né? E é porque a gente passa por muitos momentos na carreira de instabilidade, às vezes financeira, às vezes emocional, por conta de uma série de coisas, né, que a gente vive ali. E esses trabalhos, assim, que são impactantes e que fazem as coisas mudarem pra gente... são primordiais nessa fase para que a gente siga, né? Para que a gente continue. Sim. Porque o trabalho do ator, o ofício do ator, a gente trabalha com as emoções, né? E nem sempre isso quer dizer que seja fácil, muito pelo contrário, às vezes é muito difícil, mas é do jogo, é da carreira, né? A gente assim, o diretor com quem eu trabalhei durante um bom tempo no Rio de Janeiro, o diretor de teatro, o Bruce Gonlewski, conversando com ele sobre isso, falei assim, quase todos os dias eu penso em desistir da minha carreira, só que nunca desistiu. Mas isso é uma coisa que atravessa, eu imagino que atravesse vários artistas, não só atores e atrizes, né? A gente parece que tá sempre na corda bamba, né? Sim, total. E eu acho que, por um lado, até isso é importante, tá? É bom a gente passar por isso, o desconforto, né? Total. E vamos falar sobre a nossa leitura, então, quando a gente pegou o roteiro, aí a gente se reuniu. Eu tenho que falar. Cara, realmente... Não, eu vou até fazer como eu fiz aqui, porque realmente... O nosso diretor, o Valerinho, ele está olhando, ele vai começar a rir, porque realmente foi um negócio meio... É que foi muito bom, porque todo mundo foi aprovado e tal, aquele momento de felicidade, vamos fazer a leitura, vamos conhecer o elenco. Uma mesa com... Quantas pessoas tinha na mesa? Inúmeras pessoas, né? A gente tava no elenco de umas 40, talvez? Não, né? Umas 30, vai. As pessoas principais, acho que era... Não, mas era aquela mesa tinha umas 15 pessoas, 14. Não, muito mais que 15, muito Aquela mais. mesa? Acho que sim, porque, ó, tipo... Tá, vamos lá, vamos umas 25 pessoas, pode ser? Tá. 25 pessoas, por aí. E a Elisângela... A Elisângela online, Tava né? online, é. E aí a gente começou a ler o roteiro e tal. E claro... Minha primeira reação, quando eu entrei na sala, já tava umas pessoas e tal, e aí eu olhei a Elisângela na tela e falei, cara... Vou fazer um filme com ela! Sim! Nossa, aquilo já me... Falei, cara, que coisa, né? Não, isso foi realmente demais, né? Trabalhar com ela, a gente vai falar já sobre isso. Foi muito massa e ela já trazia, assim, uma experiência, né? Uma bagagem
natural, assim, só da figura dela, assim, né? E aí a gente começou a ler o roteiro, e aí chegou a hora... Desculpa, eu não consigo me controlar. Aí chegou a hora de você dar a sua primeira fala, assim. Como é que foi pra você? E eu não sei por que que nesse dia eu fiz isso, porque eu já tava quente do treinamento que eu recebi lá no Rio, do método e tal. Aí eu fui pegar o texto, né? Aí é as armadilhas, né? Aí comecei a ler o texto, mas por que que isso tá acontecendo? Aí já coloquei essa voz aqui. Não, foi muito que mais. Não é a voz. Não, foi. Talvez foi é que eu não me lembro. É que foi assim, bem caricato. Foi, assim. foi muito. Mas Não, foi mais, Sérgio? Foi É mesmo? Foi caricato. muito pesado? Não, foi num nível assim. Foi uma não... coisa assim, ó. Vê se é isso. Assim, ó. Mas por que que isso tá acontecendo? E aí já coloca essa voz aqui, porque aí que tá o erro, né? Você achar que é demônio, entendo do mal, então eu vou fazer aquela voz assim que... Mas tava destoando num Tava nível destoando, absurdo, né? E eu só fui perceber que tava destoando um mês depois que eu falei, que eu virei a chave. Falei, não, peraí, por que que eu tô fazendo assim? Não, eu fui uma pessoa que eu te falei. Você né? me ajudou muito, não, você foi um amigo queridíssimo. E hoje eu me pergunto, cara, por que que eu fiz isso? Né? Porque eu nunca concordei com isso, mas sei lá, eu acho que talvez eu estivesse muito empolgado, né? Empolgado, também, né? ansioso e um pouco nervoso. Cara, mas uma coisa que eu acho que você, assim, convivendo contigo profissionalmente falando, assim, você é um ator que propõe pra caramba, assim, você não tem medo de até ir pra um extremo, assim, muitas vezes. Cara, e eu sou diretor também e eu acho isso muito bom, uma característica que é muito melhor você limpar um ator do que você ter que vamos lá, entrega mais, sabe? Tipo, porque eu acho que isso é muito... É muito difícil, assim, de você ter que mostrar pra um ator algo que, cara, é muito mais fácil limpar do que você colocar em alguém alguma coisa. E você, cara, desde de quando eu te conheci profissionalmente falando ali, você sempre propôs muita coisa. Por mais que, beleza, você deu uma inflada na voz, assim, querendo ou não, isso é mais, entendeu? É só diminuir que você vai chegar. Você já tinha feito um teste excelente, já foi aprovado. Nos processos, nos ensaios, você sempre trazia algo novo, algo diferente pra colocar na cena. Isso é uma coisa muito boa, assim, pra um ator, né? E isso fez com que o teu personagem, que começou ali nessa leitura como algo caricato, algo esquisito pra você mesmo, que você reconhece hoje pra outras pessoas também, transformou, assim, num personagem super crível, forte, que as pessoas estão comentando, né? Então é uma coisa muito legal do teu processo, né? É confiar também que aquilo era um processo, fazia parte do processo, né? Eu me lembro até hoje, o Sérgio, nos nossos ensaios, ele chegou e falou assim, cara, e você me ajudou muito mesmo, porque é isso, é uma cocriação, você constrói junto, né? O Sérgio falou assim pra mim, cara, você já tem uma expressão que é muito forte, nunca me esqueço disso. Você já tem uma sobrancelha que é forte, tem uma expressão, então assim, você não precisa forçar nada. É só você... E talvez ali que eu tenha percebido, eu falei, realmente ele tem razão, né? Só dá o texto, só fala. É o que tá no livro, como parar de atuar. Você não tem que pensar demais, não dá o texto. E aí isso foi melhorando, foi se desenvolvendo, a gente foi chegando numa frequência exata do personagem. O Valerinho falou assim, Felipe, eu acho que é por aí mesmo. Quando eu comecei a falar como eu tô falando aqui com você. E é louco, porque, por exemplo, quando eu fiz o meu cadastro na Rede Globo, a primeira vez fui fazer lá em 2015, o Lauro Macedo chegou e falou assim pra mim, cara, dá o texto. Atuar pra televisão, pra audiovisual, é como a gente tá falando aqui, como eu tô falando aqui com você. Só que você entender isso na prática... Sim, precisa muita experiência, né? É porque assim, é muita simples, mas o simples muitas vezes é muito difícil. né? Claro. Porque a gente liga uma câmera, a gente já muda o tom de voz, a gente a entonação é outra, a postura corporal a gente já dá uma, né? A gente já tem uma questão. Então, cara, é anos de experiência, de vivência, de se observar, de se entender, de receber feedbacks, de saber dos trabalhos que você faz, quando você se assiste e tudo mais. Cara, é muita coisa pra você chegar nessa naturalidade, assim, né? Eu tô tentando me lembrar o nome do diretor que, enfim, gente, você vai rir de eu não lembrar o nome do diretor que fez o Meia Noite em Paris. O Woody Allen, né? Woody Allen. Né? Woody Allen. Quando ele foi dirigir Uma Noite ao Luar, acho que é esse o filme, com aquele ator, o Colin Firth. E aí, numa entrevista, o Colin Firth falou assim, eu decorei o texto, me preparei. Aí chega o Woody Allen no set, fala assim, vamos gravar. Eu falei, não, mano, deixa eu te mostrar o texto. Não, esquece o texto, vamos improvisar. E eu acho que é por isso, sabe? Você pega o ator, a atriz, ele tá fresco. E aí você pode brincar, né? Aquela coisa que a gente tava falando antes, assim, de se divertir mesmo. E, cara, você acabou de citar o Woody Allen e tal, você é uma pessoa que
toda hora tá citando diretores, tá citando, né? E eu acho que eu assisto muito pouco, sério. É mesmo? Muito Porque, pouco, muito pô, pouco. então você tem uma bagagem... Hitchcock, por exemplo, É. eu sempre fico dizendo, eu tenho que assistir mais Hitchcock, porque eu vi Ah, é muito bom, um Hitchcock. filme que é o Qual que você viu? Janela Indiscreta. Ah, é? Você não Quem- viu Psicose ainda, já viu, né? Eu vi, mas não me lembro. Ah, não. Que faz tempo. Não, você vai assistir hoje Psicose. É mesmo? É, tem que assistir hoje, pelo amor de Deus, é muito Ó. bom. É demais. Diz Esquema pra Matar é muito bom no Hitchcock. Não assisti. Vertigo, que é O Corpo que Cai, muito bom. Cara, é muito bom. Os Pássaros. Os Pássaros, ele é... Tem gente que não gosta, eu adoro Os Pássaros, eu acho muito bom. Mas é legal, o Hitchcock é um excelente diretor mesmo. Mas você cita muito Poderoso Chefão, sempre que você vai falar de bastidores. Eu lembro muito nos bastidores, você sempre fazia comparativos com as coisas que a gente vivia. Depois tem que citar a história aquela na van, a história da van, do pois ator. é. Depois a gente faz, enfim, eu não sei. Enfim. Cara, e qual que é a tua base cinematográfica, assim? Que você... que tipo de referência que você tem cinematográfica? Então, você vê a importância de você ter pessoas que te incentivem na vida. Às vezes pode ser um pai, pode ser um irmão, a mãe. Eu me lembro que uma vez eu tava na sala de casa e o meu pai chegou e falou assim pra mim, acho que tava passando na Band, cara. Isso lá nos anos 90. Meu pai chegou e falou assim, ó, senta aqui comigo, você vai ter que assistir isso aqui. Olha isso. Foi a primeira vez que eu assisti Chaplin na minha vida. Ah, é? E, cara, eu falei, cara, né, cinema mudo, preto e branco, mas aquilo me prendeu desde o início. Eu falei, cara, que maravilha. Mr. Bean, me lembro que aos sábados no Multishow, todo sábado a gente sentava pra assistir Mr. Bean. Então, assim, essas referências, normalmente é alguém que vai te trazer, né? Ou um amigo, um pai, e eu devo muito ao meu pai, à minha mãe também, mas o meu pai, nesse caso, por me incentivar a assistir cinema desde cedo, entendeu? Uhum. Eu me lembro que na época, a gente ia muito mais ao cinema. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filmes de máfia. É um gosto particular meu. Então, assim, você pega assim, Poderoso Chefão, Cassino, Goodfellas, né? Os Bons Companheiros são o Scorsese, né? Como um todo, assim, é um diretor que eu gosto muito, assim. Ele é maravilhoso. É demais mesmo, nossa. E você gosta muito de histórias de bastidor também, né? Você acompanha... Você sempre tem uma história de bastidor de um filme famoso, que tal ator falou com tal diretor. Onde é que vem essas referências? Onde é que você sabe dessas coisas da onde, assim? É porque eu sempre tento me perguntar o que faz com que aquele ator seja tão bom como ele é. Uhum. O método me ajuda a entender isso, e assim, os outros estilos, caminhos de atuação são ótimos também. Por exemplo, Anthony Hopkins, ele não é um ator do método, só que ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Eu não me lembro de um filme, eu não vi tantos filmes dele, mas de todos, não tem um que eu diga, cara, é ruim, não é. Então assim, por exemplo, eu sempre cito o Cavaleiro das Trevas, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas, que tem lá o Heath Ledger fazendo o melhor papel dele. É um filmaço esse filme. Cara, é um filme que eu já assisti 3 vezes e eu fico arrepiado. Porque... Você vê que eu assisti 4 no cinema? É mesmo? Eu fui mas 4 também vezes no cinema. é maravilhoso. Eu já falei aqui, eu adorava desde criança Batman e eu tinha assistido todos os filmes anteriores e tal, mas quando saiu esse filme, eu assisti um atrás do outro, assim, eu ia direto. Qualquer pessoa que queria ver, eu vou junto, e assistir. Mas isso te ajudou muito como ator também, muito, né? lógico, porque observar grandes atuações, assim. E quando... Não, mas assim, você vê 4 vezes um filme, se o filme é muito bom, você sabe, né? Sempre vai ter alguma coisa pra você camadas, perceber. né? A gente vai vendo camadas tanto de atuação, de produção, de direção, enfim, uma série de coisas. Acho que o Poderoso Chefão tem muito isso, e aí eu vou pro outro lado, o ET do Spielberg tem muito isso, muito bom mesmo. que é maravilhoso. A primeira vez que eu assisti o ET do Spielberg, eu fiquei com muito medo. Ah, é? Eu me lembro até hoje. Eu tava na sala de casa, meu pai tava pra chegar do trabalho, aí minha mãe falando com meu pai no trabalho, não, ele tá com muito medo, porque ele terminou de assistir o ET do Spielberg e não consegue dormir. E hoje eu falo, cara, mas o que eu senti medo? Onde, né? Não sei, as pessoas me falam, de onde você sentiu medo? Talvez eu tive medo. O próprio ET, né? É porque aquela voz, tinha uma vozinha assim, meio de robô, não tinha uma coisa, ou não? Eu dublado. Não lembro, acho que não. Tinha. ET, minha casa. Né? Eu acho que aquilo ali, eu era muito pimentinho quando era criança, mas eu também era muito medroso de escuro, tinha medo de escuro, muito medo de coisa assim. Cara, e que história de bastidor, assim, já que você gosta tanto de bastidor de filme, você pode falar do nosso filme, assim, uma história de bastidor marcante, sei lá, algo que você vai contar futuramente, que virou algo já importante pra você, assim. Tô tentando me lembrar aqui, porque a cena que eu mais gosto é a nossa cena. Sim. Eu gosto de várias cenas. Que a nossa foi especial, né? Porque todas foram muito importantes, mas é que, imagina, a gente gravou 2 noites, uma noturna que a gente chama, né? Da meia-noite até às 7 da manhã. Então, assim, nós tínhamos que
decorar um texto que não era pequeno, um texto grande, ter ações, estar concentrado com um set inteiro junto com você, pessoas trabalhando junto com você até às 7 da manhã. Então, assim, essa história de bastidor, a nossa, a gente tem umas brincadeiras que a gente fazia, o Sérgio brincando comigo, a gente se zoando e tal, em cima dos nossos personagens. Eu acho que ali foi um momento muito legal. E foi legal que boa parte do elenco também tava junto, né? Que tinha ali alguma situação da cena e tal. Tinha uma expectativa, não tinha? Aham, Pra tinha cena do muito, trem, né? muito, Tinha, as muito. pessoas queriam É. ver como que E a ia. gente chegou a ensaiar ela antes, né? Com câmera antes. A gente tinha feito Sim. um ensaio nos bastidores e tal, pra gente entender a movimentação. Foi realmente bem desafiador, assim. Inclusive no making-off do filme tem sobre isso. É bem legal. Quem não assistiu ainda tem que ver. Tem uma cena que é quando eu tô. Tá o Fausto sentado e eu sento do lado dele com uma taça. E eu me lembro que nos ensaios a gente demorou pra chegar em como que. Eu fiquei até meio. Na hora de gravar, eu falei, gente, será que vai? Aham, Porque a gente nunca acertava. aham. A gente, eu acho que você não tava nessa cena, mas assim, a gente nunca acertava. Eu falei, não, mas não é assim. Tenta falar um pouco mais devagar, tenta falar um pouco mais rápido. Não, mas não tá bom ainda. Eu ia pra casa e falei, gente, como é que nós vamos acertar essa cena? E aquela preocupação. E aí eu me reunia online com o Malé e com o Valerinho, a gente tentava bater o texto. Falei, tá mais ou menos por aqui. E aí eu pensei assim comigo, cara, tem coisa que é só na hora. Uhum. E é louco, né? Porque parece que chega na hora e tudo flui. A cena do trem, a gente se preparou, a gente trabalhou, mas assim, foi, fluiu mesmo. nasceu, né? Uhum. É, Foi um processo muito legal mesmo. Nossa, essa cena eu adoro assistir e lembrar dos bastidores realmente é muito legal. E você teve com a Elisângela momentos que eu quase não gravei com ela, né? Uhum. Você que teve umas experiências bem legais com ela, assim, né? Sim, cara, porra. Bom, de certa forma você tava lá também, assim, nos bastidores, Sim, assim, acompanhando. você criou uma amizade bem grande com ela também, né? Sim, e isso, nossa, eu assim, depois que o filme terminou, naquele 1 ano após o filme, eu falava assim, pelo menos 3 vezes por semana com a Elisângela, assim. Ai, como é que você tá? Aí eu tomava chimarrão, mandava uma foto pra ela. Cara, a gente desenvolveu uma amizade muito legal, Uhum. assim, muito legal mesmo. Assim, eu aprendi muito com ela depois do filme. Sim. O mais louco é isso. A gente tinha muito momento de espera, assim, né, no set, então a gente trocou muita ideia, assim, sobre carreira, ela falava muito dos bastidores de outras produções, então é sempre muito incrível ter um contato com alguém que trabalhou em tanta coisa, Nossa. assim, né? Uma vez ela disse assim pra mim, eu disse assim pra ela, nossa, como é prazeroso pra eu aprender com você, eu tá aqui aprendendo com você, que honra. Aí ela falou assim pra mim, para menino. Eu nunca me esqueço disso, porque ela falou assim, para menino, eu aprendo com você também, o que é isso? Então essa humildade dela, cara, ela fez rock santeiro, ela trabalhou com Juliana Paz, com pessoas incríveis, e ela falou assim, não, eu aprendo com você também. Então eu acho que você sentiu isso também, ela né? foi demais mesmo, foi muito bom. Cara, e o filme estreou, né? Estreou Nasceu. esse ano, depois de tanta expectativa da nossa parte também, né? Porque a gente começou esse processo em 2022. Como é que foi se ver na tela? Porque foi a primeira vez, né, que você fez um longa, assim, que você conseguiu se ver no cinema. Foi meu primeiro longa, e eu já tinha feito alguns curtas no Rio de Janeiro, mas esse foi a estreia no cinema brasileiro, foi o Oficina do Diabo. Então, alguma cena eu tinha visto. A gente tinha que gravar, como é que chama aquelas locuções? AD, né? AD? Ah, isso, aham. Isso, AD, né? Então alguma coisinha eu vi, mas foi no cinema mesmo, no dia da pré-estreia que eu vi. Eu falei, cara. Enfim, fiquei até sem palavras, assim, falei, gente, que coisa, né? Não Foi a parece realização eu, parece de um sonho, assim, tipo, você, Com certeza. quando é que você visualizou isso, assim, que, tipo, criança já, ou era no processo, quando você iniciou profissionalmente, quando é que você, sei lá, tipo, teve essa visualização e que ela se concretizou, assim? Eu acho que foi com Oficina do Diabo, assim. Quando eu vi o filme pronto, e eu falei, cara, acho que cheguei eu tô em início de carreira, me considero, ainda tem muita estrada, mas quando eu me vi lá na pré-estreia assistindo o trabalho de toda uma equipe, né? Falei, cara, acho que ficou legal. E, sabe, contar essa história. E foi muito legal que a gente teve a pré-estreia no Rio também, que a gente foi, Isso. né? Foi muito legal mesmo. E o Sérgio me fez caminhar
Depois de comer 3 bifes, arroz, feijão, salada. É. Ele falou assim, quem sabe a gente dá uma caminhadinha. Porque era assim, a pré-estreia no Rio, né? Era às 7 da noite, aí a gente almoçou ali 3 e pouco, ali na Barra da Tijuca, onde estávamos. E o Sérgio falou, vamos dar uma caminhadinha, só pra gente baixar um pouco a comida. Cara, é porque ele é acostumado, eu não sou acostumado. Tô olhando aqui, eu não sou acostumado. Então, cara, a gente caminhou 7 quilômetros. Foi quase 9, Eu já tava quase foi botando quase 9, na os verdade. bofs pra fora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. Mas a gente chegou já preparado pra estreia, foi bom, cara. A gente já fez o exercíciozinho, foi bom. Foi bom, foi bom. Cara, e, bom, falando em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e tal, você morou lá há muito tempo, né? Você nasceu em Santa Maria, vivenciou a tua carreira inicial ali, os cursos e tudo mais ali, mas a tua formação é no Rio. Como é que foi essa mudança e por que você mudou de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro? Quando é que você sentiu essa necessidade, assim? Então, eu me formei em jornalismo em 2013 e em 2013 mesmo, eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei assim, eu quero ser ator, eu quero tentar isso. Se eu não tentar agora, eu tinha 26 anos na época, se eu não tentar agora, eu não vou tentar depois. Uhum. Então, se é pra eu quebrar a cara agora, é agora. Uhum. Né? Então, eu tive o apoio dos meus pais, me ajudaram bastante nesse processo, cheguei no Rio em 2013, logo depois que aconteceu, na época que eu cheguei no Rio, me lembro disso, pessoal, de onde é que você é? Eu sou gaúcho. Eu evitava falar um pouco, porque tinha acabado de acontecer aquela história na Kiss, né? Que é lá de Santa Maria. Então, assim, já cheguei naquele turbilhão, porque eu, enfim, vivenciei um pouco dessa história toda lá e tal, tava lá. E aí, cheguei no Rio em 2013, em fevereiro, já comecei a fazer a Cal. E aí fiz algumas peças de teatro, falei, eu acho que é isso aqui mesmo, acho que eu gosto desse desafio, dessa adrenalina. Me formei na Cal em 2015 e comecei a trabalhar com o Bruce Gonlewski, que formou a minha turma. Uhum. Então eu trabalhei como assistente de direção dele. Ah, é? Ele eu acho que ele faz isso ainda, ele forma algumas turmas lá na Cal, como diretor, peça de formatura, e sempre precisa de um assistente para ajudar com os alunos e alunas. Então eu tive essa experiência com ele, depois fiz parte da companhia de teatro dele, a Companhia Teatro Esplendor, e a última peça que eu fiz foi um Tartufo, que é do Mulher, e é uma peça, a releitura que ele fez foi completamente sem texto. Então você imagina você fazer o Tartufo do Mulher sem texto, só com ações físicas e psicofísicas. Uhum. Ele construiu ali mais no expressionismo alemão. Então o Tartufo, que inclusive nesse momento que a gente está gravando o programa aqui, a peça está aqui em São Paulo, um Tartufo. Então quem legal. puder assista, se der tempo ainda, enfim. É uma peça incrível. Uhum. Aí foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muito com esse diretor, aprendi muito com essa companhia de teatro e, enfim, expressionismo alemão, Chaplin. Então a peça é tudo muito grande, é tudo muito, não é a peça de teatro realista, naturalista, é tudo tá, trum, trá, os movimentos todos muito e é uma peça incrível. Que legal. Então, e aí o que aconteceu? Eu falei, gente, mas eu gosto do audiovisual, eu gosto de cinema. Eu sempre falo que o cinema é o filé mignon pro ator. Enfim, vou te dizer uma coisa, pra mim o meu sonho de consumo como ator é poder fazer um filme como, por exemplo, 1917. De plano sequência. Isso, porque você fica 3 meses, 4 meses às vezes ensaiando e quando grava, não para. Esse pra mim é o meu sonho de consumo esse filme como parou, ator. né, cara? Vocês têm noção disso, né? É um plano de sequência fake, assim, né? Você sabe disso. Né? Não, sim. Teve uns 3, 4 momentos que pararam, mas assim, uma grande parte foi assim, claro. né? Aquele filme também do Leonardo DiCaprio, que ele ganhou o Oscar. De nome, o do urso lá? Isso. Uhum. Eles ensaiaram a primeira cena, que é uma cena de batalha, é plano de sequência, essa que eles ficaram 3 meses ensaiando. Pra mim, o ideal, se eu puder fazer só isso da vida, nossa, eu vou ser muito feliz. Cara, e você falou que evitava falar que era do Rio Grande do Sul, não sei o que e tal, mas, cara, é questão do sotaque, como é que fica isso? Porque isso é uma questão grande também pra muita gente que vem de outras áreas, né? Eu também sou do Sul, várias pessoas falam, você é do Sul, né? Já de cara, sem ter que falar nada, né? Vivendo a minha vida, já sacam que... E as pessoas confundem um pouco, às vezes, não é, Sérgio? Às vezes, assim, eu sou gaúcho pra muita gente, né? Não, lá do Rio de Janeiro, algumas pessoas, porque você é gaúcho, né? Lá de Santa Catarina. Eu falei, não, peraí. Não, peraí, né? Eu adoro o pessoal de Santa Catarina, mas eu sou gaúcho, cara. Eu sou do Rio Grande do Sul. As pessoas não sentem a diferença, elas não percebem a sutileza do sotaque. Pra eles é tudo igual. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é tudo a mesma... né? Total. E como é que você chegou a ter essa fase de, vou neutralizar meu sotaque e tal? Teve isso? Teve, com certeza. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu acho que o meu sotaque tava bem carregado, porque as pessoas já... Mas bate, mas não sei o que e tal.
Mas em algum momento eu fui fazer teste lá na Barra, ali por 2014, 15, e o diretor chegou e falou assim: mas é que você tá falando um porta, que é um porta... De onde é que tá vindo isso, né? Que eu não consigo entender. Parece um porta de Portugal. Uhum. Tem como você falar porta? Aí eu falei, pô, mas Uhum. peraí, só Uhum. pensei, não falei. Uhum. Pensei como, pô, peraí, de porta pra porta. Então eu acho que aos poucos eu fui neutralizando. Porque assim, eu acho que no Brasil o sotaque que é mais universal pra audiovisual é o paulista, aqui de São Paulo, né? Porque hoje em dia eu falo assim... É que São Paulo também tem um sotaque carregado, né? De vários bairros e tal. Sim. Né, hoje a gente consegue entender o sotaque paulista, assim, né? Sim. Mas eu acho que o neutro, pra mim, ele tá muito ligado ao jornalismo, assim, você não acha? Tipo, ao William Bonner, assim, o jeito que ele fala, que é uma coisa mais neutra mesmo. A gente não consegue entender de onde é que o William Bonner é, por exemplo. Sim. Né? Exatamente, concordo Né? total. Acho que ele vai pra uma linha que não puxa esses R's, não tem o S muito sonoro. É uma coisa neutra, plástica, assim. Se bem que o jornalismo, isso você fez me lembrar uma coisa, o jornalismo, até um tempo atrás, se pedia um sotaque mais neutro. Uhum. E hoje é valorizado o sotaque, assim, o repórter lá do Nordeste, cara, mantém o teu sotaque aí, porque você vai valorizar aí a tua região. Isso é uma coisa legal que com o passar do tempo o jornalismo passou a... mas eu acho que bebe muito também da internet, né? Tipo, hoje em dia todo mundo gera seu conteúdo, a gente tem acesso a pessoas de outras regiões e aí a gente acaba se acostumando e não causa um estranhamento. Antigamente causava um estranhamento se, né, a gente que é do sul, sei lá, vai assistir alguém com um sotaque carregado de algum lugar. Eu me lembrei da Ilse Scamparini, da Itália. A Ilse Scamparini, você vê que o sotaque dela você não consegue definir. É verdade. É um jeito que ela tem, que ela criou pra ela, né? Com o microfone sempre aqui, assim, microfone, né? Mas assim, eu não consigo dizer de onde ela é. E ela manteve e tá tudo certo também, né? É verdade. Cara, você sente falta do sul, assim, de uma certa forma, no teu dia a dia, assim, tipo, das raízes, assim? Então, porque lá é bem forte, né? Rio Grande do Sul, bem forte. mais ainda. Você sabe que há uns 3 dias, agora, sábado passado, a gente teve um evento na casa onde eu moro, que é a casa da minha namorada, e ela tem um teatro para 40 lugares, o Sérgio já conhece essa casa, e é uma casa usada para eventos de locução publicitária, porque a minha namorada é locutora publicitária. Então, sábado passado, nós tivemos 40 pessoas lá, entre locutores, locutoras e coordenadores de áudio, de produtoras de áudio. E um dos produtores é um gaúcho. Cara, o sotaque dele é muito carregado. E aí, quando eu encontrei ele, cara, o Gabriel... Bate, mas é aquela coisa mais... Cara, eu me senti assim muito em casa. Então, quando eu escuto o sotaque gaúcho, principalmente de alguém que não está, que tá aqui em São Paulo, que tá no Rio, eu me sinto muito em casa. Eu acho que isso acontece com outras pessoas, né? Pra quem é nordestino, pra quem... Eu também. Quando eu encontro algum catarina, assim, é sempre muito legal. Falo, cara, que bom. Parece que a minha mãe tá aqui perto. Parece que os meus pais estão... É uma coisa de terra mesmo que eu adoro. Agora eu vou pra um quadro aqui com você, que é isso ou aquilo. Eu vou te colocar 2 possibilidades, assim... E aí você me responde qual que você prefere, tá? E eu vou focar muito nessa questão regional, já que você é gaúcho, mas viveu no Rio de Janeiro. Eu queria ter feito A Casa das 7 Mulheres. Eu queria. Pô, foi uma produção marcante. Eu queria ter contracenado com o Thiago Lacerda. Onde eu vou contracenar? Falam que eu sou parecido com ele, de repente. Você já contracenou comigo, ó. Pois é, cara. Quem sabe nós 3, eu, você e ele, pra fazer um núcleo. Ó, você prefere um churrasco gaúcho ou uma feijoada carioca? Ah, cara, não, pera aí, pelo amor de Deus, mas é óbvio que não. Churrasco, com certeza. Com certeza, né? Tinha uma época, quando eu morava no sul, e os gaúchos eles fazem isso. Cara, todo final de semana, faça chuva ou faça sol, o gaúcho ele come churrasco. O meu irmão, eu tenho um irmão que é chefe de cozinha, ele faz churrasco na segunda-feira, cara. Olha só. Churrasco, com certeza. É muito bom. Improviso ou uma preparação intensa? É difícil, porque eu sempre digo que existem 2 tipos de improviso. Aquele que é o improviso de qualquer jeito e o improviso que que você se prepara e pode improvisar. Mas eu acho que uma preparação intensa, com certeza. Você prefere fazer um drama profundo ou uma comédia extremamente escrachada, assim? Um drama profundo. Se bem que eu não sou um ator de comédia. E ir pra comédia, pra mim, seria um desconforto, que é bom, porque iria me desafiar a uma nova seara, um novo caminho. Então, assim, mas por hora, eu acho que, assim, com certeza, um drama bastante profundo. Uma cena de luta ou uma cena de choro? Uma cena... As duas são maravilhosas, mas uma cena de luta... Pra quem me conhece, sabe que é meio óbvio essa resposta, né? Porque eu já tenho uma energia muito, assim, muito, né? Pra cima, muito, né? Mas eu acho que... mas uma cena de choro... Cena de choro é legal também, né? Mas luta é legal, né? É difícil escolher, O melhor improviso que eu fiz na minha vida foi
o meu preparador, o Guilherme, que fez esse improviso, e eu chorei, que eu falei, cara, quando eu tive que sentar assim, eu falei, cara, e é ali que eu percebi que o método virou uma chave na minha interpretação, e me ajudou muito na Oficina do Diabo e no Natan, porque eu fiz um improviso que eu chorava assim, eu falei, cara, como Como é que eu acessei isso? Como né? que eu acessei isso? Eu dei um abraço no Guilherme e falei, cara, obrigado, cara. Ele falou, não, mas você que fez isso. Eu falei, sim, mas você me ajudou. Aham. Então, falei, cara, eu acho que uma cena de choro. Mudou, Inclusive, então. inclusive sabe qual filme assistindo eu chorei bastante? A Vida é Bela. Ah, é um filmaço, né? A Vida é Bela. É muito Concorreu bom. lá com o Central do Brasil na Sim, época, né? ganhou, E ali a inclusive. briga foi feia, É. né? Mas a Vida é Bela. É um Nossa, eu filmaço, sempre choro nossa, quando muito assisto. bom. Você prefere fazer uma gravação no frio do sul ou no calor do Rio de Janeiro? No Frio do Sul, meu sonho, nossa, eu quero muito fazer filme, série no frio. De qualquer lugar, cara, o frio, Neve, né? nossa, Né? neve maravilhosa. Pois é, Já né? imaginou? Manda a gente pra Europa, né? Né? Vamos gravar na Europa? Atenção, pessoal, por favor, nos por favor, levem. ó, produtores de elenco aí. É. A gente tá à Já disposição. imaginou? Portugal Não, no inverno? Meu Deus do céu. À beira do Rio Tejo, que é o rio deles lá. Pô, em Paris, então. Cara. Rio Sena ali, ó. Ah, não, Tipo, não, sério. É, pô, É maravilhoso. já jogamos pro Bora, universo. Sérgio. Já, Bora, não, bora, sem Sérgio. dúvida. Vamos lá. Agora eu quero saber dos teus limites como ator, tá? Porque você se desafia, você vai lá, faz um monte de cena desafiadora, mas todo ator tem um limite, né? Nem todo tipo de cena você vai fazer. Você iria, por exemplo, a gente tá falando de cena de neve, mas será que é fácil fazer uma cena intensa na neve? Um plano sequência na neve? Seria? Eu acho que assim, tudo tem um limite mesmo, né? Porque se a gente for ler um pouco da história do cinema e pesquisar sobre os bastidores de filme, você vai ver que às vezes os atores, eles se colocam no limite mesmo da própria vida, assim, sabe? E eu acho que depende da situação. A gente tem que se desafiar como ator. Não, mas eu tô te dando a situação. Uma cena de frio, intenso, e você tem que fazer a cena sem camisa só. Tem que estar. Faria, com certeza faria. Tá. Faria. Então esse limite você não Sim. tem. Tá, beleza. Você faria uma cena de luta, você falou que queria fazer uma cena de luta, Sim. com uma espada em cima de um cavalo. Com certeza faria. É? Com certeza faria. Cavalo, você sabe andar muito bem de cavalo, inclusive, né? Sei. Já vi. Você toparia um personagem que tivesse que raspar o cabelo completamente? Total, com Ah, certeza. você já fez, né? Com Inclusive. certeza. É verdade. Eu adoro quando acontece isso. Tem Eu que adoro. mudar o visual. É. tudo. Você interpretaria um personagem que não fala uma palavra o longo inteiro? Você conseguiu um papel e aí você não pode falar uma palavra no filme inteiro. Isso com certeza seria um Você ia desafio pra conseguir mim. também acho. Não, mas acho que sim. Seria um grande desafio pra você. Porque aí eu ia tentar por meio das ações. Aham. Eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu tava assistindo uma peça na Cal, o cara tinha uma fala só na peça. É o Felipe Santoro, nunca me esqueço disso. Ele era o garçom. Ele entrava com uma bandeja, cara, a ação dele era pegar o copo e entregar. Só que ele fazia tão bem, e ele construiu tão bem que as pessoas riam. Cara, a entrada dele não durava 10 segundos, e as pessoas riam e diziam assim, cara, você é o melhor da peça. Então Muito assim, bom. e ele tinha uma fala só. Pode roubar a cena total, Ele né? pode roubar a cena total. Eu acho que com certeza seria um desafio, eu faria assim. Legal. Cara, a gente, inclusive, a gente tá falando de raspar a cabeça agora aqui. Você mudou o visual pra gente fazer o filme Bolo de Salsicha, que é um filme que foi gerado através de um grupo que a gente formou, eu, você e o Rafael Senatore, que já esteve aqui, inclusive, Sim. que fez oficina com a gente também. E a gente falou, vamos continuar trabalhando junto, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma cena, então, pra gente só ter esse material pra postar, né, pros produtores de elenco, não sei o quê. E isso acabou gerando um curta que tá sendo agora desenvolvido, né, tá em pós-produção e tal. E foi muito legal essa proposta, né, que a gente foi pra um lugar diferente e tudo mais. E, inclusive, foi gerado por conta de uma cena de bastidor, né? Bolo de Salsicha, ó. Quem deve estar... Olha o nome desse filme, Bolo de Salsicha. Mas, Tem a ver com o bastidor da Oficina do Diabo. mas a gente conta? Ou Não sei, fica a teu critério. Você acha que a gente tem que contar? Eu acho que é legal, né? Conta, Porque, lógico, enfim, claro. né? É porque assim, a gente parou em alguns hotéis durante a gravação do A filme. gente gravou em várias cidades, várias né? cidades. E um desses hotéis, um hotel muito legal e tal, antes de ir pro set, café da manhã, vai tomar banho. E fomos pro café da manhã. E aí, tá lá numa mesa, tá o Sérgio, tá o Rafael, algumas pessoas do elenco, produção e tal. E as pessoas começaram a se servir no café da manhã. E eu peguei um prato e eu me sirvo sempre de frutas e depois de bolo, chocolate e tal. Só que, gente, eu tava com preguiça naquele dia. Então eu falei assim, eu botei mamão, melão, sei lá, uma melancia, alguma coisa assim. E aí eu falei, não, mas eu não vou pegar outro prato pra botar o bolo de chocolate, uma salsicha e ovo. Eu falei, vou deixar eu botar um pouquinho pro lado essas frutas e vou botar a salsicha, o molho.
E fui num prato só, e o prato não era muito grande. O que aconteceu? Nossa, foi a situação mais grotesca que eu já vi. Era um pedaço de bolo com um molho de cachorro quente, assim. Um bolo de chocolate, nojento, assim, nojento É demais. porque não era pro molho ter ido pra baixo do bolo. Mas aí é que tá, né? Pra ele provar o ponto dele, ele simplesmente disse que não, eu tô acostumado a comer doce com salgado. Isso aqui é receita de alemão. Isso é coisa de alemão. É, É porque lá no Rio Grande do Sul a gente tem esse costume de dizer assim que... E eu sou de Blumenau, eu sou uma cidade tipicamente alemã. Não, Nunca vi isso na minha vida. Aí o Sérgio falou assim pra mim, o que você tá fazendo? Quase uma cena, né? Eu disse, cara, eu tô tomando... Não, mas olha isso, cara, esse molho em cima desse bolo. Eu falei, cara, mas isso é coisa de alemão. Ele que é alemão, eu sou alemão, eu sou descendente alemão, não tem isso, cara. Então, ficou uma brincadeira, o pessoal começou a rir. Eu falei, Felipe, você vai comer isso aí, cara? Eu falei, E ele queria provar um ponto, aí ele foi lá e comeu. Queria provar um ponto. É. E aí disso surgiu o bolo de salsicha. É. Eu acho que em algum momento a gente falou isso aí, tem que fazer alguma coisa com isso, né? Pois é. Um A gente filme, um roteiro. ficou guardado, né? Ficou Essa guardado. ideia e tal, e a gente aproveitou pra gerar um curta e tudo Rolou. mais. Logo mais a gente fala sobre isso, mas foi um processo muito legal e também fica aí a sugestão pra você, quando estiver num trabalho, se conectou com as pessoas, é legal de você reunir e continuar aquilo, né, de algum jeito. Se foi uma relação legal, se desenvolveu alguma coisa, é legal você colocar em prática, né, seguir, produzir as suas próprias coisas. E isso me fez lembrar o Fábio Porchat e o Paulo Gustavo, que eles começaram assim, né? Eles se então. formaram na Cal e fizeram uma peça juntos. Cara, eles batalharam pra caramba nessa peça e oferecer a peça, divulgar, produzir. Começaram os dois juntos, os dois muito bons, né? Sim. Mas eles começaram juntos, uma parceria que deu certo. Mas a vontade de trabalhar de novo junto, né, que a gente tinha, por exemplo, foi muito legal, foi muito prazeroso, foi muito divertido, foi muito enriquecedor, a gente não esperou a oportunidade de surgir para isso acontecer. Então a gente foi lá e fez, né? Eu acho que fica essa sugestão aí para todo mundo que queira dar continuidade, segue assim, produz, faz acontecer que gera alguma coisa, né? Gera esse movimento. Cara, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você pensa na tua carreira, né, que a gente falou sobre ela agora e tal, tem algum conselho que você daria para uma versão inicial sua? Talvez criança, adolescente, que iria te poupar muito tempo, ia ser uma dica de ouro, assim, para que quem estiver assistindo escute isso e saiba que pode ser uma dica importante, uma dica legal, assim. Então, isso é uma coisa que eu já pensei sobre isso, e acho que a gente até conversou em algum momento. A gente só vai saber se a gente é para aquilo, no meu caso, ser ator, se você passar por aquilo. Na época que eu tava na Cal, eu sempre quis fazer audiovisual, sempre quis fazer cinema, sempre quis fazer novela, série. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu queria televisão, queria fazer as novelas e tal. E aí eu tive a oportunidade, o presente de conversar, conhecer o Antônio Pitanga, que é um ator aí, nossa, muito importante, pai da Camila Pitanga e tal. E quando eu conversei com ele, eu falei assim, poxa, eu quero fazer novela, quero fazer televisão. Ele falou assim, ó, é importante, mas vá fazer primeiro teatro. Ele me incentivou, ele falou assim, vai fazer teatro, vai fazer a Cal. Aí que a primeira, eu já tinha ouvido falar da Cal, mas vai fazer a Cal. Mas vá fazer teatro, porque o teatro é a base, é isso que vai te dar a base. Depois você faz televisão, depois você faz o que quiser, vai fazer cinema e tal. E beleza, eu fui fazer a Cal, fui fazer teatro, tive esse contato, só que eu sempre quis o audiovisual. E aí lá, na Cal, obviamente eu não vou falar quem foi, mas assim, teve uma pessoa que chegou lá na Cal e falou assim, eu tava fazendo uma disciplina que era de televisão, uma iniciação em televisão. E, ok, cara, você vai aprendendo como é a coisa, mas essa pessoa chegou e disse assim pra mim, mas é que você não tem jeito pra televisão. Você não, acho que não é muito a tua, não. Não sei, falta alguma coisa. E, cara, aquilo introjetou em mim, aquilo foi pro meu inconsciente. Aquilo me prejudicou pra caramba, porque, não 100%, mas eu acreditei um pouco naquela pessoa, que eu não era, que aquilo não era a minha. Então, sempre quando eu ia fazer algum teste no Rio, eu meio que me sabotava. Sim, você ouvia essa voz na tua cabeça, assim, porque assim, né? não vai dar certo. Porque eu não sirvo pra isso. Que não serve pra isso. E, cara, o melhor conselho que eu dou é assim, as pessoas vão te dar conselho, às vezes você perguntando ou não, elas vão te falar, só que assim, o mais importante é aquilo que, cara, vai e faz. Vai lá e faz, vai lá e estuda, vai lá e descobre sozinho. Gente, é a melhor escola, descobrir sozinho. Tem que quebrar a cara? Quebra a cara. E aí, quando eu fui fazendo um curta aqui, outro ali, e quando surgiu o Método na minha vida, que virou essa chave, e depois o Oficina do Diabo, cara, hoje eu vejo a Oficina e falo, cara, aquela pessoa estava errada. É um caminho, é o meu caminho. E falou assim, estava errado, então assim, não dê ouvido pra isso, entendeu? O meu melhor conselho é isso,
Tem aquele conselho famoso da Fernanda Montenegro também, que me lembrei aqui. Que Cara, todo mundo cita esse exemplo, cara. Que coisa, né? Mas é que é muito real mesmo. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei meio... Eu falei, mas como? Ela falou assim, abandone tudo, saia da carreira, vai fazer outra Você vê que coisa. no primeiro vídeo do canal eu falei isso? No É primeiro mesmo? vídeo do canal. Quem for assistir, ó, vai lá no primeiro vídeo do canal, eu falo exatamente isso. Porque é uma realidade, né? É uma frase muito forte mesmo. Sim. Porque, cara, se isso mexe contigo a ponto de, né, tipo, te incomodar, é porque tem alguma coisa aí, né? Eu, por exemplo, agora no carnaval eu fugi pro campo, fui pra fazenda, aí dei umas voltas a cavalo, fiquei andando a cavalo, e volta e meia eu fico pensando, cara, isso aqui daria um filme. Essa casa, Esse esse olhar o tempo inteiro, personagem, né? Pensando isso em- fica... E eu falo, cara, é isso, fica o bichinho do teatro, o bichinho do cinema, te cutucando o tempo inteiro. Então eu falo assim, bom, então acho que a dona Fernandona tá certa e é isso aí. É isso aí. Cara, e você já recebeu algum prêmio na tua carreira, assim? Tipo, já foi indicado pra alguma coisa? Ou tem algum que você queira muito ganhar? Então, o único prêmio que eu recebi na minha vida até agora foi num evento de coachings, e aí era uma turma que eu participava com outras pessoas, e quem que é eleito o mais focado? E eu fui eleito o mais amigo da galera, o mais pra cima, Olha só. o bem-humorado. Aí eu recebi uma cópia de um troféu. Falei assim, por enquanto, esse é o prêmio que eu recebi. Você não recebeu como ator nenhum ainda prêmio não, ainda? ainda não. Mas vai chegar essa hora, né? Se Deus quiser. Com certeza. Chegou. Deus. Chegou agora, Chegou? você vê? Tá É aqui, mesmo? ó. Tá na tua frente, aqui, do teu ladinho aqui, ó. Tá aqui, Você já pode pegar ele. É mesmo? É seu, pega ele aí, ó. Você acabou de ser premiado. Nossa. Que a gente... É pesado, né? Olha que atuação. O cara realmente é um grande ator. Esse é um símbolo, né? O Oscar e tal, que é aquele Sim. lugar que a gente quer consagração máxima, né? Da nossa profissão e tudo mais, de reconhecimento. Sim. E a gente revisitou várias etapas da sua carreira agora. E eu queria te propor esse desafio aí de olhar para a câmera e fazer um discurso de agradecimento, revisitando toda essa tua trajetória, tudo que você já fez, quem esteve do teu lado. Então é hora de você agradecer, de você reconhecer as pessoas, o esforço, o processo. Enfim, como é que seria essa consagração, você receber um prêmio desse? Então eu vou te dar 1 minuto e meio para você olhar para a câmera e fazer esse agradecimento a partir de agora. Então, o que eu queria dizer é que nada na vida a gente faz sozinho. Nada. Nada. Não importa a profissão, não importa a carreira, não importa onde. A gente nunca vai fazer nada sozinho. Então, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer por esse prêmio é a Deus, porque sem Ele nós não somos nada, e também a todas as pessoas que participaram disso, pessoas que me indicaram para esse trabalho, pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim, as pessoas que vivem comigo, porque um ator, a gente é o tempo inteiro, às vezes o personagem você leva ele para casa, né? Não é uma chave, opa, desliguei, e muitas vezes os pensamentos do personagem ficam com você. Então assim, as pessoas que vivem com você ajudam de uma certa forma, inconscientemente, indiretamente, nesse trabalho final. Então assim, é gratidão. O maior poder que nós temos enquanto seres humanos é agradecer. Porque é um coletivo, né? Seja um filme, uma novela. Então, obrigado a todos que ajudaram a contar a história que deu esse prêmio. Gratidão. Olha só, a musiquinha não subiu dessa vez, ó. É mesmo? 1 minuto e 7. Pô, você é um cara que fala tanto, eu fiquei um pouco decepcionado, cara. Mas achei achei que você ia... Mas eu posso falar mais ou não? Agora já foi, né? Já começaram a aplaudir, cara. Você não tá entendi. ouvindo os Obrigado, aplausos? gente. Obrigado. Obrigado. Eu não vou fazer que nem o Adrien Brody, assim que fala, do pianista, que ele ficou, assim, 80 minutos no Oscar agradecendo e as pessoas batendo palma. Chega! Isso aí. É isso aí, cara. Ó, queria deixar o espaço aqui pra você, se você quiser falar alguma coisa que a gente não conversou, que você acha que é relevante, legal. Me siga no O Instagram. espaço é teu. Por favor, então, é isso? Tô brincando. Não, gente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Sérgio, que além de tudo é um grande amigo que o Oficina do Diabo me deu de presente. Obrigado a toda a equipe que é responsável por esse projeto. Parabéns novamente pelos 10 anos. Essa é uma maneira das pessoas, vocês que nos acompanham, nos acompanharem. Opa, nos acompanhar é bom, né? Não, mas Conhecer a nossa história, né? Às vezes você vai ver o filme e você não conhece a história, quem é aquele ator. E a gente estava falando isso antes da entrevista. Essa é a minha primeira... Eu sou jornalista, já entrevistei algumas pessoas. Gente, já entrevistei a Glória Maria, você acredita? Eu sei, você já me falou várias coisas. Eu fico pensando, né? Eu fiquei surpreso que foi a sua primeira entrevista. Como assim? Eu tô tentando lembrar outras pessoas. Milton Gonçalves, pessoas que eu entrevistei. E essa é a primeira entrevista que eu dou.
Olha só que loucura. Então, a minha primeira entrevista tá sendo com você, tá sendo com o Projeto Ator, gente. Olha que legal. Isso vai passar 50 anos, eu vou falar assim, olha minha primeira entrevista, gente. Você vê só. Que legal, fico muito feliz de saber disso. Fiquei assim... Nos 10 anos do projeto... nos 10 do anos. Projeto Ator, Olha 10 só. anos. Muito bom, cara. Foi muito legal te conhecer também nesse projeto. A gente teve uma troca muito legal, né? Não só de amizade fora dali, mas como atores também foi muito legal, Sim. né? Ele fica prometendo fazer churrasco o tempo inteiro, a gente quase não faz. Assim, faz bom, um o gaúcho assim. não sou eu, né? O gaúcho é ele. Ele que falou que... O desafio tá feito. Como o desafio tá feito? O desafio tá feito, porque a gente tem que fazer um churrasco lá com o Valerinho também. O churrasco também tá... Já teve vários, né? Você que não foi porque você tá sempre viajando, né? Agora eu vou Então, fica aí. Mas a gente, né, ainda vai se reencontrar. A gente fez um churrasco recentemente que você tá falando. Não, cara, eu vou aproveitar que a gente fez um churrasco faz pouco tempo. Não, mas eu não fiz e você não fez, né? Tem que ser um que você faça. Ah, então tá bom. Então você vai fazer o próximo. E eu quero aproveitar pra dizer que eu quero fazer muitos filmes ainda com você. Com certeza, eu também. E novela também. Eu fico brincando com ele, falando, gente, vamos fazer uma novela. Eu, você, o Rafael. Vamos fazer. Vamos então. Fazer, cara. Tá pronto já. Então vamos fazer uma novela. Tá decidido. Você vai ter que chorar. Logo você vai ver a gente numa novela. Hã? Você vai ter que chorar. Ah, mas isso é de boa pra mim. E eu vou ter que fazer comédia. Bom, pra você que ficou até aqui, muito obrigado. Já curta o canal, siga o canal aqui também, se inscreve, compartilha com todo mundo e diz uma palavra, uma frase pro pessoal comentar pra gente saber que eles ficaram até aqui, até esse momento. Uma palavra? Pode ser. Mas qual? A que você quiser, que tenha contexto com o que a gente falou aqui. Eu acho que é fé. Olha. Mas não só pelo viés espiritual. Fé em você. Tenha fé. Acreditar, né? Porque fé é acreditar. Acredite em você. Parece um assunto meio batido, né? Mas a gente tem que reafirmar. Mas, cara, às vezes tem pessoas que vêm falar comigo no inbox do Instagram e eu percebo que as pessoas não acreditam nelas, cara. Ah, mas isso é bem comum. E aí a pessoa entra em deprê, um monte de coisa. Então, assim, eu acho que, assim, cara, acredita em você. Acredita, confia que as coisas vão acontecer, né? Com certeza. É isso aí, gente. Ó, obrigado por terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau.